Olá, estamos começando mais um episódio do Que Passa, um programa de divulgação científica da Unila que busca discutir os principais acontecimentos à luz da ciência. Eu sou Ramon e estou aqui com meus colegas Roberta, Jackson e Luiz para conversar sobre a importância da agricultura familiar no combate à fome e à proteção do meio ambiente. E no programa de hoje temos como convidada a professora Ana Alice Aguiar Eleutério. Professora Ana, obrigado por estar aqui com a gente hoje e se apresenta para nós, fala um pouco da sua atuação na nossa universidade. Oi, Ramon, obrigada pelo convite, obrigada a todos pelo convite. Meu nome é Analice Eleutério, sou professora do curso de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar da Unila desde 2014. Eu sou ecóloga e eu trabalho com sistemas socioecológicos, que basicamente são sistemas no qual você tem o homem inserido no meio ambiente. Então, entre vários trabalhos que eu faço, eu trabalho com agricultores familiares, com agricultura urbana. Para a gente começar esse papo, acho que é importante a gente definir o que é esse conceito de agricultura familiar, né? Quais são as principais diferenças desse tipo de agricultura com os outros tipos existentes hoje, professora? Bom, o conceito de agricultura familiar, formalmente, ou seja, uma definição por parte do governo, ele é um conceito que se vincula ao tamanho da propriedade rural, ao tipo de mão de obra que ela emprega e a principal renda do agricultor daquela propriedade. Então, a agricultura familiar, o agricultor familiar, ele é aquela pessoa que tem a posse da terra de uma propriedade de até 4 módulos fiscais. Esse é um tamanho de propriedade que ele é definido localmente, dependendo da densidade de pessoas, do número de pessoas que vivem naquela área, né? Então, um módulo fiscal em São Paulo é diferente de um módulo fiscal em outro estado que seja menos populoso. Mas, enfim, além dessa questão do tamanho da propriedade, também tem o agricultor familiar, ele principalmente emprega a mão de obra familiar para a produção na sua propriedade, e a agricultura é a principal fonte de renda daquele proprietário rural. Dentro da agricultura familiar, cabem coisas que nós chamamos de agricultura. Por exemplo, o agricultor familiar ele pode ser um produtor de soja. O agricultor familiar pode trabalhar com um modelo convencional de agricultura, no qual ele tem um sistema que ele faz uma transição no ano, né, entre produção de soja e milho, que é o mais comum no Brasil. Ele também pode ser um agricultor orgânico, ele pode ser um agricultor urbano. Então, dentro do conceito de agricultura familiar, cabem diferentes tipos de agricultura, que é o que a gente chama. Mas, fundamentalmente, essas 3 características em relação ao tamanho da propriedade, a forma principal que é vinculada à mão de obra e a renda da família ser vinculada diretamente à produção agrícola, são os 3 pontos que definem a agricultura familiar hoje. Por que que a agricultura familiar, né, os pequenos produtores, eles recebem menos apoio do que a agricultura, digamos, industrial, a agricultura em geral, né? Em geral, eu posso te dizer que eles recebem menos apoio, não deveriam receber menos apoio, porque, de fato, na maior parte dos nossos países, grande parte de alimentos que são fundamentais para a nossa sobrevivência, para a segurança alimentar dos países latino-americanos, ela é proveniente da agricultura familiar. Mas a agricultura familiar, ela muitas vezes, ela alimenta, mas ela não é a base da exportação brasileira. Na América Latina, a maior parte dos países tem a parte das exportações, uma parte fundamental das exportações e dos ganhos dos países é proveniente da agricultura. Então, a agricultura, os produtos da agricultura são tratados, são considerados commodities, são bens de troca. E, portanto, eles estão sujeitos a pressões do mercado,
né? Então, dentro do nosso país, muitas vezes a gente tem uma produção altíssima de alimentos, mas a gente tem o abastecimento urbano ou abastecimento de alimentos dentro do país, ele é limitado, ou ele é ineficiente, e a gente tem alimentos caros, né? Então a gente produz muito, mas a gente não consegue alimentar adequadamente o nosso cidadão. E isso ocorre porque muitas vezes as verbas, né, os incentivos à produção, eles são vinculados à agricultura convencional, que a gente poderia chamar assim. A agricultura convencional é aquela agricultura praticada em grandes espaços, principalmente em grandes propriedades rurais, altamente mecanizada, altamente dependente de insumos agrícolas, todos os tipos de insumos, aí fertilizantes, agroquímicos em geral, e essa agricultura que ela é incentivada porque ela é a base fundamental da nossa exportação hoje em dia. Enquanto a agricultura familiar, ela fundamentalmente ela abastece o mercado local, né? Fundamentalmente, mas não exclusivamente. A gente também tem a agricultura familiar produzindo muita coisa que é exportada hoje em dia, né? Nossa agricultura orgânica, ela tem produtos de exportação, a gente tem até movimentos de trabalhadores sem terra, ou movimentos sem terra exportando grandes quantidades de arroz hoje em dia. Então, a própria agricultura familiar, ela vem se transformando, apesar da falta de incentivo. Eu não sei se eu respondi bem essa pergunta, qualquer coisa você me dá um toque aí. Sim, respondeu. Eu só queria fazer mais uma pergunta, né? Assim, se a base da nossa alimentação vem da agricultura familiar, qual o porquê que ainda tanta gente passa fome? Por que não há uma distribuição adequada de todo esse alimento que é produzido com as novas tecnologias e tudo? Não tem só um porquê, né? O porquê mais fácil de ser respondido talvez seja a falta de vontade política e de políticas públicas adequadas à melhoria da distribuição de alimentos, né? Porque hoje em dia a gente não tem um problema necessariamente de produção de alimentos, e o principal problema é a distribuição desses alimentos e a produção de uma diversidade de alimentos que consiga abastecer a população adequadamente, em termos de quantidade e de qualidade nutricional, que essa é a definição mesmo de segurança alimentar. O fornecimento, a obtenção de alimentos que sejam em quantidade e em qualidade adequados. Então, hoje em dia, nós temos um problema mundial de distribuição de alimentos, no qual a gente tem grande parte dos produtos agrícolas sendo tratados como commodities, e por serem tratados como commodities, eles acabam sendo vendidos para os locais ou para quem paga mais por esses produtos. Então, muitas vezes são exportados, muitas vezes a gente tem a terra agrícola sendo voltada à produção convencional, porque a produção convencional é aquela que recebe mais subsídios do governo, é aquela que tem mais apoio se alguma coisa der errado, tem mais seguro para se alguma coisa der errado ela consegue se reestabelecer, e é aquela que, às vezes, em termos gerais, o produtor consegue trabalhar de forma mais simplificada, porque toda a agricultura hoje em dia ela é voltada para esse modelo convencional. Enquanto o pequeno agricultor e a agricultura familiar que produz alimentos realmente, ela fica muitas vezes dependente de programas de políticas públicas de apoio à agricultura familiar, e fica a desdém de eventualidades do tempo, da condição econômica. Então, muitas vezes, eu acredito que essa falta, essa ausência
ou seja, o problema da fome, ele não é vinculado necessariamente, ele não é vinculado à produção, ele é vinculado à distribuição de alimentos, e não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? A gente tem vários países em outros continentes onde você tem pessoas passando fome porque você não tem uma distribuição adequada de alimentos. E você não tem programas que subsidiam essa distribuição, né? Apoios em termos de políticas públicas que levam o alimento para as pessoas mais necessitadas, muitas vezes. De forma geral, como que é o cenário da agricultura familiar no Brasil e na América Latina? A agricultura familiar, hoje em dia, ela é a base da segurança alimentar da maior parte dos países da América Latina. Então, no Brasil, ela produz os alimentos que vêm à mesa dos agricultores, né? Ela produz a maior parte da mandioca que atende a nossa mesa, a maior parte do feijão que chega à nossa mesa, ele é proveniente da agricultura familiar. Na América Latina, em outros países, você tem sistemas tradicionais de agricultura familiar que passam de geração em geração, né? Você tem sistemas de cultivo onde você tem consórcios entre espécies, então você tem a quinoa em alguns países, você tem o milho em outros países, que são cultivos tradicionais que datam de épocas civilizações pré-hispânicas, nas quais esse mesmo cultivo, essa mesma cultura agrícola, ela já era produzida. Então, dentro dos nossos países, a agricultura familiar, ela é fundamental, não só para a segurança alimentar, mas ela é um registro cultural extremamente relevante de práticas e inovações que permaneceram no tempo e que desde das épocas pré-colonização, elas fazem parte do dia a dia da população e elas fornecem o alimento que até hoje é subsídio fundamental das nossas culturas, né? Então, acho que não só um alimento, mas culturalmente talvez uma das práticas mais relevantes hoje de manutenção de inovações que vêm da população mesmo, do povo local, né? Além de ela ser extremamente adequada ao clima, né? Hoje em dia, parte do que nós temos, eu falei um pouco antes sobre a distribuição de alimentos, parte do problema da agricultura convencional, além do produto agrícola ser considerado uma commodity, nós temos uma homogeneização da alimentação mundial. Então, hoje em dia, você pode viajar para qualquer lugar no mundo e você vai encontrar, muitas vezes, nas gôndolas dos supermercados, os mesmos produtos, e as pessoas se alimentam de produtos similares, porque a agricultura convencional, desde a década de 60, quando essa agricultura funcional foi fundamentalmente impulsionada, esse modelo que a gente tem hoje, ela vem trazendo culturas agrícolas de alta produtividade, mas não necessariamente adaptadas ao clima e às condições ambientais locais. O que quer dizer isso? Que eu pego uma coisa que não é para ser cultivada nesse solo brasileiro, nesse clima, nessa condição de umidade, e coloco lá. E o que eu faço? Eu modifico o ambiente e faz com que esse ambiente se adeque à cultura, e não a cultura esteja adequada ao ambiente. Então, eu tenho lá o milho que não consegue sobreviver a uma geada sendo cultivado nessa nossa região, porque na maior parte do tempo não vai ter geada, mas quando tiver, ele não vai sobreviver. Então, eu tenho muitas culturas que elas não são adequadas ao ambiente, mas o ambiente acaba se adequando a ela, porque eu uso insumos agrícolas.
eu vou lá e eu coloco água, então eu trago irrigação à minha propriedade em diversos momentos do ciclo produtivo, eu vou e coloco fertilizantes no solo que é pobre em nutrientes porque ele está empobrecido por vários ciclos agrícolas, eu utilizo tecnologias de mecanização para injeção de agrotóxicos e colheita, então eu compacto o solo e modifico esse solo todo o tempo para que ele se adeque ao meu produto e não o que eu tenho seja adequado. Então, até por essas razões, essa é uma das agriculturas, né? A agricultura convencional, ela impacta o ambiente por conta disso, né? Porque muitas vezes nós estamos produzindo culturas agrícolas que não são adequados ao local. E a agricultura tradicional, a agricultura familiar tradicional, que ela vem sendo desenvolvida ao longo de muitas e muitas gerações, introduzida nos nossos países desde épocas pré-colonização, domesticação de alimentos, trazer os alimentos para outros locais e cultivá-los, essa agricultura, ela adequa ao ambiente. Então, quando eu domestico um alimento, uma cultura agrícola, eu estou trazendo ela de uma condição no qual ela não servia necessariamente como um alimento e fazendo transformações para que ela consiga ser utilizada ao longo do tempo, né? Adequações climáticas, adequações de tamanho, seleção de sementes. Então, tudo isso é um modelo cultural super relevante de inovações que muitas vezes não são baseadas no nosso modelo de entendimento da ciência, né, no qual você tem ali um teste e você vai lá na agronomia, você vai lá e testa algo no solo e você tem os resultados desse teste de se serve ou se não serve. Na cultura tradicional, você tem o teste do agricultor, ele vai lá testando na sua terra, deu certo, ele comenta com um outro agricultor, ele passa a informação para a família, e isso é uma troca verbal, oral, que muitas vezes não é reconhecida na ciência ocidental como válida, mas ela é a fonte do nosso conhecimento, inclusive de muito do conhecimento que hoje ele é introduzido no mundo ocidental. Me prolonguei, gente, desculpe. Isso acontece nas minhas aulas também. Falar sobre a agricultura familiar invariavelmente vai nos levar a discutir sobre a reforma agrária. Porém, essa discussão parece que perdeu espaço na agenda política e governamental. Como uma reforma agrária aliada à agricultura familiar poderia ajudar na proteção ambiental, uma vez que a maioria dos consumidores de água e produtores de gases de estufa são os grandes produtores? Considero a reforma agrária fundamental para manter o agricultor no campo, para oferecer terra para quem precisa produzir, para oferecer uma fonte de renda para parte da população, que hoje não tem uma fonte de renda adequada, para oferecer alimento para a nossa população, porque a população da cidade ela não é fundamentalmente produtora de alimento, e quem alimenta a cidade é o campo, né? Um dos principais lemas da reforma agrária, do movimento Sem Terra, é vinculado a isso, né? Sem o campo, a cidade não se alimenta. Então, hoje em dia, é fundamental que se prossiga com a melhor distribuição de terras no Brasil. A gente tem uma grande quantidade de terras ociosas, terras que não são utilizadas adequadamente, que ficam ali como espaços abertos que em algum momento vão ser vendidos, para os quais você vai utilizar para especulação imobiliária. Então, hoje em dia é fundamental que os espaços abertos, os espaços que estão disponíveis hoje
para a produção agrícola, eles sejam distribuídos de forma mais adequada à população que realmente precisa para a produção de alimento e não para vincular mercados de commodity, né? Uma das grandes premissas de você manter a agricultura como uma atividade viável ecologicamente é você não aumentar o tamanho de áreas produtivas. A gente não precisa realmente de mais áreas de produção, né? Hoje em dia, o grande agricultor, a gente está acompanhando ao longo dos últimos anos, com o afrouxamento das políticas ambientais e da fiscalização ambiental em diversos lugares, como, por exemplo, na Amazônia, a gente tem visto ciclos de queimadas na Amazônia que são utilizados para abrir espaço para mais agricultura, para agricultura e pecuária. Então, esses espaços, eles não precisariam ser abertos, né, porque hoje em dia a gente tem uma área produtiva suficiente para alimentar a população. Mas essa área ela precisa ser utilizada adequadamente, ser melhor distribuída entre a população, para que você mantenha a população, você tenha a população rural. Não cabe todo mundo na cidade, não tem espaço e não tem fontes de renda suficiente, mas você precisa ocupar a população. Né? E hoje em dia, o jovem rural, grande parte do pessoal mas uma parte dos estudos rurais, ele está voltado à manutenção dos jovens rurais no campo. Como que você oferece uma boa condição de vida para esse jovem rural, para ele permanecer ali, produzindo, oferecendo alimentos de qualidade para as outras atividades, para as cidades, para as outras atividades que existem que não a agricultura. Então, a permanência do jovem rural, a distribuição de renda, ela é essencial para que você tenha uma melhor produção de alimento e alimentos produzidos de melhor qualidade para abastecer a população em geral e principalmente a população urbana, que é a mais numerosa nos nossos países, né? Apesar de a gente ter uma menor área urbana, a área urbana ela não ser muito grande em geral, a gente tem grande parte da população está nas áreas urbanas, né? E a produção de alimentos para as áreas urbanas, ela está nas áreas rurais, né? A área rural de vários municípios urbanos, ela sofreu em vários governos, como ela é uma área gerenciada pelo governo municipal, vários municípios em vários locais do Brasil foram perdendo suas áreas rurais, porque essas áreas rurais foram sendo transformadas em áreas de especulação imobiliária, áreas de expansão urbana. Né, porque o município só pode expandir naquela sua área, com a expansão urbana para onde ela vai ocupar as áreas rurais. Né? Então, essa área rural, o produtor rural que fica naquela área ao redor da área mais urbanizada, além de ele sofrer as consequências do processo de urbanização, ele ainda sofre essas consequências administrativas de repente, a sua área na qual ele paga um determinado imposto, ela ser classificada como uma área rural e ele ter todos os problemas de acesso a recursos que antes ele não tinha. Né? Então, hoje em dia, é essencial que a gente entenda a importância da agricultura, da agricultura familiar, não só desde uma perspectiva de produção de alimentos, mas de apoio, né? Como que você pode apoiar em termos de políticas, em termos de espaços, essa agricultura familiar. Então, a reforma agrária, ela é essencial nesse aspecto. Assim, pensando no impacto ambiental, né, que a agricultura tem deixado, né, essas pegadas que a agricultura tem deixado ao longo dos anos e que está sendo bastante discutido, né, ultimamente. De que forma que a gente consegue reverter esse impacto provocado principalmente pela agropecuária, né, e essa agricultura industrial de commodity que você bem lembrou, soja, milho, esses bens de exportação, de que forma que a gente consegue reverter essas pegadas
que esse estilo de agricultura vem deixando no nosso país, né, no nosso ecossistema. Seria o sistema familiar, o sistema produtivo familiar, uma forma de reverter esse processo? Assim, o sistema familiar, a agricultura familiar, ela já existe, ela já está aí. Então, ela sozinha não consegue reverter esse processo, ela precisa de apoio. Esse apoio, ele vem com políticas públicas que se mantenham ao longo do tempo e que sejam relevantes e que realmente apoiem o público e as suas demandas. Hoje em dia, a gente tem programas governamentais de apoio à agricultura familiar, mas eles são insuficientes. Eles são, às vezes, muito burocráticos, nem todos os agricultores acessam, né? Então, você tem um apoio governamental de todas as esferas do governo que é essencial, né? Além disso, nós, como consumidores, nós podemos apoiar a agricultura familiar. Né, está nas nossas mãos o como nossas mãos não, isso é bastante heterogêneo na população, né? Porque eu, por exemplo, tenho acesso a alimentos basicamente que eu quiser, mas a população brasileira não tem. A população brasileira às vezes não consegue nem se alimentar, né? Então você precisa ter programas de distribuição de alimentos para que a população brasileira não passe fome. É fundamental, não é só a produção, é a distribuição de alimentos para que a população não passe fome. Né? E aí, no momento que você tenha uma solução para esse problema da fome, você pode olhar para outras questões. Né? Hoje em dia, grande parte do subsídio da agricultura familiar vem de programas que são de vínculo entre o consumidor e o produtor, e que não são necessariamente vinculados ao governo, ao Estado. Eles nascem organicamente dentro das cidades, dentro de públicos específicos, na própria UNILA, né? Na própria UNILA, na UniOeste, a gente tem feiras ali de agricultura familiar, onde você tem um vínculo entre programas da universidade e programas e agricultores da região. Então, você tem um apoio que não necessariamente tem um vínculo governamental. Então, o consumidor em si, ele pode apoiar os processos, faz parte de a gente entender que o nosso consumo é um ato político, a decisão sobre o que eu me alimento ou não e da onde vem, saber sobre o seu alimento, escolher o alimento que tem origem local, pagar o preço justo para o agricultor que produz o alimento, faz parte de subsidiar essa cadeia de produção. Né? Na agroecologia, nós falamos muito sobre subsídio das cadeias curtas de alimento, que é a cadeia mais direta entre o produtor e o consumidor. Eu vou ali na feira e compro direto do agricultor. Então, eu sei que o preço que eu paguei por aquele produto é o preço que o agricultor estipulou para aquele produto e que ele considera justo para o processo que está envolvido na produção. Ele não tem um intermediário entre o agricultor e o consumidor que está ali vinculando outros serviços que eu não necessariamente conheço. Né? Então, hoje em dia, você tem esse subsídio que precisa vir de diferentes frentes para que a agricultura familiar ela continue viável, né? Para que o agricultor familiar não esteja nós apoiemos o agricultor familiar e ele não esteja pedindo apoio necessariamente. Hoje em dia é muito difícil para o agricultor familiar muitas vezes acessar certos serviços, né? Em Foz do Iguaçu você tem agricultores familiares que não conseguem sair da sua propriedade num dia de chuva, porque não tem uma estrada minimamente adequada para ele escoar o alimento dele. Né? Então, você tem alguns apoios que são de diferentes frentes e principalmente que vem dessa premissa de você entender a relevância dessa atividade para abastecimento das cidades, para você ter acesso a alimentos de qualidade e para você apoiar programas de combate à fome, né?
Acho que é um pouco isso. Professora, eu tenho uma dúvida aqui que, na verdade, é mais uma provocação. Não é meio utópico a gente achar que o nosso consumo vai alterar esse status do trabalhador rural, né, do pequeno agricultor? Porque, assim, nós somos uma pequena parcela da população que pode fazer escolhas do que se alimentar. Isso é um privilégio. Ser vegano ou ser lacto vegano no Brasil é um privilégio. Não é meio que utópico isso, enquanto a grande maioria da população não consegue nem se alimentar, a gente falar em escolhas alimentícias? Eu acho que é utópico, depende do espaço que você ocupa na sociedade. Né? Se você é um político apoiando um programa de agricultura familiar, deixa de ser utópico para você conseguir inserir uma agenda de debate. Né? Então, hoje em dia, parte da nossa agricultura convencional tem um lobby fortíssimo em todas as esferas de poder e de decisão. Então, muitas vezes a gente não acede a debates que são realmente fortalecidos, porque o lobby da agricultura convencional é muito maior do que o lobby de outros tipos de agricultura. É utópico a gente pensar que é uma escolha de uma pessoa se alimentar, é uma escolha de uma parte da população. O nosso principal problema, isso é uma opinião própria, tá, gente? O nosso principal problema é a fome. Né? Primeiro, a gente tem que colocar comida na mesa das pessoas, mas não é qualquer comida. Né? Então, com a pandemia e o aumento da fome, né, porque o que aconteceu com a pandemia? Muita gente perdeu o emprego, muita gente estava em trabalhos temporários e agora tem um poder aquisitivo menor. Essas pessoas que anteriormente conseguiam se sustentar e comprar alimentos, hoje não conseguem muitas vezes mais. A gente tem a população de rua aumentando e pessoas realmente passando fome sem acessar alimentos, quanto mais alimentos de qualidade. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é olhar para essa população que realmente está passando fome e distribuir e criar políticas públicas de distribuição de alimentos de qualidade. Porque não adianta você pegar e distribuir alimentos ultraprocessados para a população, que ela vai acabar tendo alimentos, mas ela às vezes não vai conseguir ter uma qualidade nutricional adequada. Né? Hoje a gente tem um grande problema de obesidade nas populações de baixa renda. Por quê? Porque o alimento mais barato, muitas vezes é o alimento ultraprocessado, mais fácil de fazer, né? A população, o pessoal está trabalhando o dia inteiro, volta para casa no fim da tarde, vai fazer uma coisa rápida, vai fazer uma coisa barata. E esse alimento muitas vezes tem uma qualidade nutricional péssima. Então, assim, a gente precisa de apoio, né? O apoio começa com um programa simples. Quando as escolas fecharam com a pandemia, as crianças que antes comiam, às vezes, só na escola, deixaram de receber alimentos. E aí, o que você faz? Né? Então, você tem uma população que antes não tinha, ela tinha acesso a políticas públicas. Depois, com a pandemia, você não tem mais. Então, você precisa olhar para quem são essas pessoas que estão passando fome, como que você cria políticas públicas ou fomenta as políticas públicas que já existem para manter essa distribuição de alimentos, para melhorar a distribuição de alimentos, para acessar camadas da população que às vezes não acessam esses alimentos hoje em dia. Tem muitas políticas públicas que são importantes, né? A gente tem o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é a de distribuição de merenda escolar, a gente tem o Programa de Aquisição de Alimentos, que abastece os bancos de alimentos de entidades carentes do município, eles são ótimos, mas precisam de apoio contínuo, e eles têm sido, de certa forma, desestruturados, principalmente nos últimos governos.
né? Então, esse é um dos problemas fundamentais. A gente caiu provavelmente na pior época política para uma pandemia, no qual a gente tem uma desestruturação de programas que são copiados mundialmente. A gente tem aqui no Brasil eles sendo desestruturados numa época que a fome está se intensificando. Não só no Brasil, mas em vários outros países também. Mas, assim, voltando a essa pergunta, o consumidor, ele tem um apelo político, né? O grupo de consumidores organizados, ele tem um apelo político. E as pessoas, quando elas acessam esferas de poder e fazem essas demandas de modo construtivo, eu acredito que esse movimento, ele pode apoiar todos esses processos, né? Não utópico, mas apoiar esses processos de uma forma bem informada, não simplesmente achando que a alimentação é uma questão de escolha, né? Professora, a senhora poderia falar um pouco como que é a relação entre o uso de agrotóxicos e a agricultura familiar? O agricultor familiar, ele também pode usar agrotóxicos na sua propriedade. Então, você tem dentro da agricultura familiar uma ampla gama de agricultores que produzem de formas distintas. Então, você tem desde o agricultor familiar, que tem uma propriedade no qual ele tem um modelo convencional de agricultura e no qual ele utiliza agrotóxicos, ao agricultor orgânico que trabalha num sistema agroecológico no qual ele tem não utiliza fundamentalmente agrotóxicos, e a maior parte dos insumos agrícolas, os insumos que ele utiliza na propriedade dele são da própria propriedade, ou são orgânicos, né? Então, assim, existe uma relação na qual a agricultura convencional ou o modelo convencional de agricultura, ele geralmente utiliza uma maior quantidade de agrotóxicos do que um modelo não convencional, não necessariamente a agricultura familiar. Então, você tem que ver, são modelos de agricultura. Eu tenho agricultura ecológica, tenho agricultura orgânica, e todos eles cabem dentro da agricultura familiar. Então, dentro do modelo convencional, esse é um modelo que é baseado em espécies agrícolas de alta produtividade e um modelo mecanizado de trabalho na terra, no qual você tem a maior parte dos insumos vindos de fora. Né? Então, você tem os fertilizantes, os fungicidas, os herbicidas, que são utilizados ali na agricultura. Mas não necessariamente o agricultor familiar, ele é um agricultor ecológico, é isso que ou ele tem um sistema agroecológico, isso é importante diferenciar. Mas, geralmente, o pequeno produtor utiliza na sua propriedade uma quantidade menor de agrotóxicos em relação a um monocultivo, né? Quanto mais diversificada a produção, muitas vezes você tem um uso menor de insumos, até para que ela se mantenha economicamente viável, né? Professora, aproveitando que você falou sobre os sistemas agroecológicos, né? Eu queria que você explicasse melhor como eles funcionam, né, os sistemas agroecológicos, e como esses sistemas podem servir eles podem contribuir para o desenvolvimento regional e para a distribuição de renda nessas comunidades. Tá. A agroecologia em si, ela tem várias definições, né? Eu gosto de usar a definição de que a agroecologia é uma ciência que estuda um modelo de produção agrícola mais sustentável. Dentro de mais sustentável cabe tudo que não é vinculado muitas vezes ao modelo convencional. Mas a agroecologia, o sistema, o modelo produtivo baseado na agroecologia, ele atende a várias dimensões. Não é um sistema que tem um vínculo com... Ele é um sistema, por ser mais sustentável, ele tem um vínculo com a dimensão de produção ecológica, ou seja, é um sistema ecologicamente mais equilibrado,
onde você geralmente tem uma maior diversidade de espécies, elas são climaticamente adaptadas, então as espécies, as culturas agrícolas que são mantidas em uma propriedade, elas são adaptadas climaticamente, você tem grupos de espécies mantidas juntas porque auxiliam na produção ou se complementam na terra, você mantém a terra com uma maior qualidade, então essa é a dimensão ecológica. Ele também tem uma dimensão econômica, então não existe um sistema agroecológico viável se ele não é rentável. Então, o sistema agroecológico, para ele ser viável, ele precisa gerar rentabilidade e precisa ser socialmente justo. Né? Então, você trabalhar dentro de um sistema no qual o grupo a propriedade, o proprietário rural, a sua família envolvidos na produção, tenham uma divisão justa de trabalho, tenham uma remuneração justa, exista uma manutenção da cultura local, das inovações, dos produtos locais, tem a dimensão, e tem outras dimensões. Então, a agroecologia, ela olha para um sistema de produção que atende não necessariamente a dimensão econômica da produção, que ela é muitas vezes vista como fundamental em modelos agrícolas convencionais, até os mais sustentáveis, né? Quando o pessoal fala muitas vezes da agricultura ecológica, é a agricultura com alta rentabilidade, que olha para processos de alta rentabilidade, mas que muitas vezes se esquece das dimensões sociais, das dimensões ecológicas. Então, dentro da agroecologia, eu preciso ter um sistema que se adequa a todas essas dimensões, ser um sistema ético, ser um sistema justo, no qual eu tenho uma distribuição de renda adequada, um sistema mantido de forma ecologicamente equilibrada e que ele seja rentável. Agora, eu esqueci a última parte da pergunta, desculpe. Então, eu queria saber se o trabalho com esses sistemas ele pode ajudar a melhorar a distribuição de renda e contribuir para o desenvolvimento regional das comunidades em que ele está inserido. Sim. Ok, então assim, quando você fala de desenvolvimento, né, quando a gente fala de desenvolvimento regional, existem até modelos de zoneamento do solo, que chama zoneamento agroecológico. Né? O zoneamento agroecológico é um zoneamento no qual você tem um estudo do relevo, da qualidade do solo em relação à erosão e a situação do solo para identificar os locais onde você tem maior probabilidade ou onde certos tipos de agricultura ou pecuária são mais viáveis. Né? Então, o zoneamento agroecológico, ele muitas vezes olha para essa condição do solo, do relevo, para receber essas atividades. Né? Então, parte ou seja, a agroecologia, em geral, ela pode favorecer o desenvolvimento regional no sentido que ela permite a utilização da terra de uma forma mais adequada socialmente e economicamente viável, e também ecologicamente ela protege mais as qualidades do ambiente. Né? Hoje, na agricultura convencional, você tem o solo altamente modificado, muitas vezes o relevo altamente modificado, e a agroecologia, muitas vezes, ela se adequa, ou principalmente ela se adequa ao que o ambiente oferece muitas vezes. Então, dentro dessa perspectiva, a agroecologia, ela traz uma melhoria no desenvolvimento regional. Como que a situação da Covid-19 impactou na agricultura familiar e na segurança alimentar?
Bom, a Covid-19, a pandemia, no começo de 2020, ela trouxe muitos impactos para a agricultura familiar. Eu posso dizer o caso do Brasil e enfatizar talvez o caso de Foz do Iguaçu. No Brasil, você teve, com a pandemia, o fechamento de diversos locais, apesar de a gente ter todo um debate no nosso país contra o isolamento social vindo do governo federal, as cidades no nosso país, muitas vezes elas imprimiram à população medidas de isolamento social que impactaram o isolamento social, impactando grupos que acabaram sendo fechados. Então, por exemplo, o agricultor familiar, ele produzia para oferecer alimentos para o mercado, para a feira, para a escola, né? Grande parte dos os dois programas fundamentais de apoio à agricultura familiar no Brasil é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é conhecido como PNAE, e o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Com a pandemia, esses programas e a maior parte das políticas públicas de apoio à agricultura familiar não estavam prontos para essas novas realidades. Então, você não estava pronto para uma situação no qual as escolas estão fechadas e o alimento não tem escoamento, né? Então, a gente tem casos, por exemplo, no qual você tem alimentos já nas escolas, sem poder ser distribuídos, porque esses alimentos, na época que as escolas fecharam, muitos já estavam nas escolas, e muitos já estavam nas escolas e eram perecíveis. Então, a gente teve casos de perdas de alimentos nas escolas, um problema de defasagem no tempo entre o início da pandemia e o acesso à população aos alimentos, né? Todos esses programas, acabaram sendo reestruturados com a pandemia. Então, você tem, por exemplo, o PENAI, que era um programa de distribuição de alimentos para as escolas, no qual o agricultor distribuía em centros de distribuição de alimentos ou diretamente nas escolas. Ele não poderia, as escolas elas não têm aval necessariamente de distribuir o alimento para o aluno levar para sua casa. É muito simples, né? Parece super simples, mas você precisa de uma modificação legal, uma modificação na lei para que essa nova possibilidade ela exista. Né? Então, entre o tempo no qual a pandemia realmente se instaurou no país, do ponto de vista de isolamento social, que os mercados foram fechados, as feiras foram fechadas, as escolas foram fechadas, até que esses mercados de escoamento de produtos fossem reestruturados, demorou. Então, assim, você tem um tempo de adequação de todas as partes, das escolas para receber alimento de outras formas, dos bancos de alimentos para distribuir alimentos, dos próprios agricultores para entregar de outra forma. Então, você tem municípios onde isso se reestruturou de forma muito rápida, tem municípios que se reestruturaram de forma muito distante do ideal, né? Hoje você tem até municípios que acabaram distribuindo os vales alimentação que acabou transferindo da agricultura familiar para o supermercado ou para os produtos ultraprocessados, a verba dos editais, né? Você tem ali muitos problemas que ocorreram, muitas soluções também, né? Vários programas municipais que foram reestruturados a essa nova realidade. Você tem os próprios agricultores buscando novas tecnologias,
uma das coisas que a gente observou mais claras foram que os grupos de agricultores que tinham muitas vezes mais contatos, uma melhor rede de contatos com feiras, participavam de feiras, tinham acesso à assistência técnica ou a grupos de consumidores específicos, eles muitas vezes conseguiram se reorganizar utilizando tecnologias digitais, como listas de transmissão de produtos no WhatsApp, ou muitas vezes ofertas de produtos na sua propriedade, ou entrega de produtos nos domicílios das pessoas. Então, essa reestruturação ela ocorreu. Hoje em dia a gente conhece alguns agricultores em Foz do Iguaçu que muitas vezes têm vontade de, assim, a gente pergunta para eles, né, você gostaria de manter essa forma de distribuição? E alguns até acham interessante, porque falam, bom, é um subsídio interessante que eu não tenha que necessariamente ir à feira ou a outro local, e eu já tenho uma venda garantida para uma pessoa que pagou pelo meu serviço, né? Então ele vai na casa da pessoa e já sabe que para aquela casa ele vai ganhar R$50, R$100, e na feira muitas vezes ele leva o seu produto e não necessariamente tem o escoamento ou a rentabilidade que ele esperava. Então, de certa forma, houve uma reestruturação completa do mercado de fornecimento, de consumo, você teve uma adequação a novas tecnologias. Para outros agricultores, esse impacto da pandemia foi mais forte, porque você tem entre os agricultores pessoas idosas, pessoas que estão no grupo de risco. Dentro das escolas você tem merendeiras, pessoas que estão envolvidos no processo ali de trabalho com o alimento, ou de fornecimento com o alimento, que demoraram para ser vacinados e estavam no grupo de risco, não conseguiam, não poderiam ser expostos a esse risco, né? Então você teve ali impactos que foram desde do ponto de vista pessoal até uma reestruturação de processos que envolveu municípios, estados e o governo federal em si. Eu queria que você ajudasse a gente a fazer uma conexão com o nosso curso de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar, né? Qual que é o papel que esse curso ocupa, né, que os egressos e que as pesquisas realizadas no contexto do nosso curso de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar têm na construção desse desenvolvimento sustentável, né, desses povos e das comunidades tradicionais também. Dentro do nosso curso, né, o curso de desenvolvimento rural, ele é um curso que forma o bacharel em desenvolvimento rural para atuar junto a diferentes públicos, entre esses públicos, os povos e comunidades tradicionais, não só esse público em geral. Mas o bacharel em desenvolvimento rural, ele hoje em dia atua apoiando políticas públicas dentro de governos municipais, em programas de pós-graduação, realizando pesquisas, realizando trabalhos diretamente com feiras. Nós temos vários alunos hoje de desenvolvimento rural, alguns deles são inclusive produtores agrícolas que têm apoiado processos dentro das suas comunidades, não só no Brasil, mas outros países da América Latina. Várias vezes a gente traz algumas pessoas ali do Paraguai, de outros locais, para falar com os nossos alunos e para dizer como que está sendo o processo, né, de inclusão do bacharel dentro da realidade no qual ele vivia antes, e que ele está aportando, quais são as dificuldades. Isso é extremamente relevante, né? Hoje em dia a gente tem pessoas aqui no próprio município que estão ali dentro da Secretaria de Agricultura, dentro de cooperativas, que apoiam diversos processos de construção de políticas públicas, de apoio à própria agricultura familiar em diferentes âmbitos.
dentro da perspectiva de pesquisas, aqui na região de Foz do Iguaçu, a gente tem vários professores do curso trabalhando com a economia no espaço rural, a gente tem trabalhos aqui com as feiras na região da Tríplice Fronteira, com um grupo de professores também nós fizemos um trabalho para analisar o efeito da pandemia aqui para a agricultura familiar e na reestruturação dos processos de escoamento dos produtos dentro do município. Então, assim, eu acredito que o profissional de desenvolvimento rural, ele tem um aporte bastante relevante nesses processos, desde a base, né, desde a produção, no qual ele pode aportar processos locais sendo produtor ou apoiando diretamente produtores dentro de grupos organizados de produtores, até apoiar políticas públicas de desenvolvimento regional, de melhoria da situação da agricultura familiar, de impulsionamento da agroecologia. A gente tem ali várias pessoas hoje em dia no Brasil e em outros lugares da América Latina, aportando para todos esses processos. Pessoal, se vocês curtiram o vídeo, dá um curtir ali no canal, segue o canal e deixem perguntas.